Lara, tava esperando. Jefferson. Fernandinha. Vamos entrando, pessoal. Aguarda só um minutinho. Ronaldão. Marininha. Francílio, cara. Prazer te ver aqui, meu irmão. Muito bom, meu amigo. Ronaldão, rapaz. Só em Teresina que eu tô sabendo, viu, Ronaldo? Cíntia. E aí, Joãozão? Como é que tá, meu irmão? Saudade de você, cara. Isabela. Milena, mulher. Tu já tá aqui de novo, minha irmã. Ronei. Milena, tem que passar esse gabarito aí sem erro, viu? Pode errar nada. Aline. Prazer receber vocês, pessoal. Saudade também, Joãozão. Matéria de hoje, hein, João? Tu domina tudo, rapaz. É até um constrangimento. Saudade, Francisco. Só saudade, meu amigo. Mas fé em Deus a gente volta aí. Não tenha dúvida disso, não. E aí, galera, vamos iniciar. Acho que já tem uma quantidade boa pra gente começar a nossa aula. Todo mundo consegue me ouvir bem? O João tá aí, lá. Grande Jefferson, rapaz. Pessoal, conseguem me ouvir bem? Bom. Ótimo. Galera, pois vamos iniciar. Vamos dar... eu tô pedindo para esperar só um minutinho. Esperar só mais 5 minutos. E aí, pessoal, saudade, viu? Das nossas aulas. Michele, como é que você tá, minha querida? Cicinato, rapaz, você que é o chefe. Você me diz aí quando eu posso começar, que você que é o patrão da história, né, pô? Quem manda, manda, rapaz. E aí, Vinícius? Abração, meu irmão. Pessoal, mandem dúvidas. Tempo para a gente ver muitas questões. Quem fez a lista em casa, né, são apenas 2 questões, cada questão com 5 itens. Esses itens nós vamos abordar diversos assuntos, muitos institutos, típicos das aulas que nós já temos no dia a dia. Janderson, meu amigo, um grande abraço. Como é que tá minha amiga, rapaz? Um beijão a ela. E vamos abordar bastante coisa, bastante conteúdo. E tenho nem dúvida que você 3C, já adiantando aos colegas, né? Presta atenção é que a gente tenha regularmente esses encontros, porque a E3C criou uma política de divulgação de materiais e semanalmente é divulgado o material e no fim de semana seguinte aí ao material, na sexta ou no sábado, vai sempre haver uma explanação para explicar algum assunto importante desse material que é apresentado. Então, uma iniciativa muito bacana do meu amigo Cicinato Júnior, que significativos. O assunto de hoje, né, eu comentei ontem na live, pessoal, que... E aí, Renato, meu irmão, direto de Brasília, prazer estar contigo aqui, cara. Comentei ontem com vocês que são 3 assuntos que são recorrentes em direito constitucional, qualquer concurso público que você pretende fazer. Esse assunto é pedra marcada, que é poder legislativo, direitos e garantias fundamentais e controle de constitucionalidade. Então não há como não ser cobrado esse conteúdo, é pedra certa, por isso que nós temos que estar sempre à frente. Natália, um beijão. E
principalmente dentro do Poder Legislativo, sem sombra de dúvida, as imunidades parlamentares. É difícil não ter uma prova. Como é que tá, Deda? Cadê o Rian, Deda? Portanto, é um assunto que o meu aluno não deve, de maneira nenhuma, deixar de acompanhar. Como a Milena falou, a Milena já falou aí nos comentários, que a lista tá moleza, né? Então vai ser fácil. Galera, quem não tá com o Vadmec em mãos, pode pegar, vamos lá, pra gente, eu espero vocês pegarem os Vadmecs. Um beijão ver você aqui, muito bom. Ian, prazer, meu amigo, estar com você aqui. Então pegue o Vadmec para as anotações, para a gente trabalhar os artigos pertinentes aí da Constituição Federal, como sempre, nas citações mais relevantes, e vamos aprofundar bem o tema, né? Valber Neto, minha autoridade máxima, meu procurador-geral, rapaz. Aí você tá, rapaz. Prazer estar você aqui comigo. Cíntia, tu presta atenção, Cíntia. Galera, Vadmec em mãos. Questões que eu elaborei. Quem é meu aluno sabe que às vezes as questões, uma questão dessa, a gente leva uma hora para comentar, para explanar. Que tá não, Francisco. Certeza, a cura do Covid aí é um desafio muito grande, cara. Mas com fé em Deus nós vamos conseguir. Lu, um beijão, minha querida. Vamos avançar, pessoal. Vamos pegar a lista. Quem não pegou, a lista tá lá na lista do Telegram da 3C Online. Então rapidinho você pode pegar, acompanhar. Tarsila, um beijão, minha amiga, direto de Bacabal, e para a gente poder acompanhar. Enfim, todo mundo aí com o VAD, vamos avançar. Beijão para Linardi, um amor de pessoa, saudade de vocês. Ontem mesmo eu estava olhando as fotos do meu aniversário que vocês fizeram lá no CETED. Sem sombra de dúvida, a gente vai estar juntos aí, porque precisamos retomar as nossas trajetórias, né? Com fé em Deus. E aí, Salhão? Como é que tá, meu irmão? Meu delegado pesado. Pesado. Esse delegado não brinca em serviço, não, rapaz. Vamos lá, galera. Vamos questão 1. Vadmec aberto. Vamos avançar. Questão tranquila. Para quem fez em casa, galera, qual é o gabarito aí para a questão 1? Eu fiz intencionalmente. O pessoal mandou uma mensagem para mim. Larinha, e nos nossos grupos da E3C Online, que reclamando, pô, professor, essas questões de itens, isso não cai. E aí, Rian, beijão, meu irmão, prazer. Porque vocês querem anular as minhas questões, cara? Quando eu elaboro, aí acho uma coisinha ali, aí de item não tem como anular, não é não, Miller? Então, como não tem como anular as questões, fica aí de itens mesmo, e mais complicado também, porque você bate mais a cabeça e afasta ali aquela possibilidade de você chutar as questões, né? Então fica todas nulas. Então fica aí um desafio a mais para vocês em relação ao tema. Todas as questões que nós formos abordar nesse projeto da E3C, as minhas pelo menos, serão nessa sistemática. WhatsApp que recebi de você. Felicidade ver você aqui, meu irmão. Não, a banca Class não anula não. De vez em quando ali a gente acha uma brecha ali, mantém. Fica difícil de anular. Mas vamos iniciar, pessoal. O que marcaram na questão de número 1, galera? Então são aí 5 itens, né? Eu vou fazer uma leitura bem rápida da questão, item a item, e aí a gente avança em relação aos tópicos com as suas respectivas aplicações. De antemão, o que vocês marcaram na questão 1, galera? Quem respondeu? Jace!
Qual é o gabarito aí, meu irmão? Da questão de número 1. Vamos lá. Dani, um beijão. O que os colegas marcaram na questão de número 1? Quem respondeu antecipadamente? Milena, Jefferson, Lara. Eu mandei essa lista para vocês, está com um mês. Não, o Jefferson tem que acertar, pô, é claro. Bora, Jefferson, deixa de vergonha aí, manda o gabarito. Letra C, a Milena, para a questão 1. Não, Milena, só letra não resolve não. Quais itens são corretos? Esse negócio de letra C é chute, rapaz. Francílio, C também. Letra C, então, são 3 itens corretos, né? Aline também, letra C, 3 itens corretos. Tá, mas quais itens são corretos, então, na perspectiva de vocês? Giedra, letra C também, Giedra. Rapaz, essa Milena é uma influência mesmo, rapaz. Todo mundo seguindo a Milena. Isa, letra C. Isabela, letra C. Tô vendo que a galera tá indo para unanimidade aí para a letra C. Realmente. Pedrão, letra C. Alguém discorda do item C? Porque até agora só letra C, meu amigo. O pessoal seguiu a relatora aí e pronto. Influência, letra C também. Pedro, letra C. E aí, João? Rapaz, discordar da Milena é pesado, né não, João? Complicado, meu amigo. Discordar da Milena. Fabiola, um beijão, minha amiga. Lara botou D. Olha aí uma primeira divergência, rapaz. Letra D, da Larinha. Muito bem, Lara. Tem que ter personalidade. Eu vejo aí o pessoal tudo seguindo a Milena, rapaz. Pode não. Negócio de seguir Milena. Aí é demais. Sim, então a maioria marca aí tem C, não é isso? 3 opções corretas. Indica aí, Milena, quais são as tuas 3 opções corretas. Fabiola, um beijão. Francílio, 1, 2 e 4. Boa. 1, 2 e 4. Vamos lá, galera. A questão diz o seguinte: 1, 4 e 5, a Milena, ó. Por isso que é interessante os itens. Aí já há uma divergência. A Milena divergiu do Francílio em relação ao item 5, né? Francílio 2, Milena item 5. Perfeito, vamos à explicação, galera. Pessoal, diz a questão de número 1. No que se refere à teoria dos diálogos institucionais, analise os itens seguintes e ao final, portanto, marque. Tá travando muito aí, galera? A explanação ou não? Dois, 4 e 5. Vamos avançar. Se estiver travando aí, vocês me falam que tento dar um jeito aqui. Então está ótimo aí, Dani, porque deve ser realmente a internet da galera, viu? Pronto, show. E aí, Antônio Carlos? Muito bem. Fad, meu irmão. Galera, então vamos lá analisar esses itens. Galera, primeiramente, o que vem a ser a teoria dos diálogos institucionais, galera? A teoria dos diálogos institucionais, gente, é uma teoria contemporânea do direito constitucional, uma teoria muito importante. Rodrigão, meu irmão, prazer estar com você aqui, cara. Você é fantástico. Sigam o Rodrigão, galera. Cara, show. Então, é uma teoria contemporânea do direito constitucional. Você pode achar, pô, professor, isso é uma viagem, isso não cai em concurso público, então para que eu vou estudar isso, né? Então essa questão ela já foi cobrada em provas do Ministério Público e provas da magistratura. Uma das últimas provas foi uma prova elaborada pelo CESP,
Ministério Público de Roraima, a questão discursiva tratava exatamente da teoria dos diálogos institucionais. Então é uma teoria que é importante. E acima de tudo, pessoal, qual a relevância do debate contemporâneo da teoria dos diálogos institucionais? Esse dilema constante entre os poderes que nós vivenciamos no momento atual, em que, por exemplo, há uma dificuldade muito grande do chefe do Poder Executivo de dialogar um pouco com os demais poderes, e aí cria atritos o tempo inteiro, o que chama os demais poderes, especialmente no caso brasileiro o Poder Judiciário, para então ter que intervir no bom sentido em relação aos debates públicos. E essa teoria ganha relevância, é uma teoria que visa debater como se interrelacionam os poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Daí a denominação da teoria, teoria dos diálogos institucionais, diálogo entre instituições, certo? Essa teoria, ela teve origem, galera, no direito canadense, mas foi aprimorada no direito norte-americano e está ganhando uma roupagem particular no direito brasileiro, né? Ganha uma roupagem bem particular no direito brasileiro. Ao longo das nossas explicações eu vou detalhar esses aspectos aqui em que há essa roupagem aqui no direito brasileiro. A doutrina mais destacada, galera, ela vai dividir a teoria dos diálogos institucionais, esse diálogo entre os poderes e as instituições, em duas subespécies, né? Diálogos institucionais de divergência e diálogos institucionais de convergência. Quer dizer, quando os poderes atuam harmonicamente, sem um conflito entre um e outro poder, o diálogo institucional, como o próprio nome sugere, é um diálogo institucional de convergência. Por outro lado, quando os poderes se articulam em uma espécie de conflito, o diálogo institucional, por sua vez, vai ser um diálogo institucional de divergência, certo? Então nós temos diversos exemplos de diálogos institucionais de convergência e diálogos institucionais de divergência. Claro que são mais latentes e chamam mais a atenção os diálogos institucionais de divergência. E isso na realidade brasileira, como a Jace pontua muito bem. A Jace diz, professor, está mais presente, a teoria dos diálogos institucionais está bem presente. Exato, está bem presente na realidade brasileira e, acima de tudo, a teoria dos diálogos institucionais ela é mais intensamente verificada na lógica dos diálogos institucionais de divergência. É onde se evidencia o conflito, porque a estabilidade de um sistema constitucional ele é aferido não no sistema de paz, no sistema de pacificação, mas sim em um sistema de conflito. É no sistema de conflito que se verifica a intensidade da integridade do sistema constitucional. E os diálogos institucionais de divergência, na lógica do conflito, refletem bem a estabilidade das instituições e o quanto essas instituições efetivamente trabalham e são equiparadas e firmes quanto a isso. Por exemplo, um procedimento de impeachment, galera, é um exemplo fantástico de diálogo institucional de divergência, porque nós temos aí o poder executivo sendo então confrontado na lógica do diálogo pelo poder legislativo, que tem a seção essencial do processo, como vocês sabem muito bem, conduzida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que não vota, não tem direito a voto, o voto é parlamentar, e o processo de impeachment, como a Lara põe muito bem, é um exemplo de diálogo institucional de divergência. Exemplo perfeito de diálogo institucional de divergência. Nos últimos anos, galera, surgiu uma espécie de proposta de união entre os poderes, sempre no início de cada exercício das funções públicas anuais. E aí, Andrezão, um abraço, meu irmão. Prazer ter você aqui comigo. O início dos debates anuais, a ideia de pactos republicanos, não é isso, em que os três poderes traçam metas, estratégias, conjuntos de ações coordenadas
nesse caso, essa ideia de pacto republicano, nós temos aí um nítido diálogo institucional de convergência, né? A intervenção federal, por exemplo, também é um diálogo institucional de divergência, e aí uma questão mais interessante, multifederativa, né? O diálogo institucional ele pode ser unifederativo, quando, por exemplo, ele ocorre no âmbito da União, Congresso, Poder Executivo, Supremo Tribunal Federal, unifederativo, e o diálogo institucional pode ser multifederativo. A intervenção federal, por exemplo, é um diálogo institucional multifederativo, galera. Observe, a União, por exemplo, intervindo na esfera federativa do Estado, por exemplo, e da mesma forma o Estado membro intervindo na esfera federativa de um município, na intervenção estadual. Tá? Então são diálogos institucionais de divergência. A própria ideia de controle de constitucionalidade, galera, de leis e atos normativos do poder público, é um exemplo perfeito de diálogo institucional de divergência, né? Perfeito, mestre. Rodrigão, ótimo. Você sempre pontual. Diálogo institucional de divergência. O exemplo do Rodrigo é perfeito, da impetração preventiva do mandado de segurança por parlamentar para controlar aí o devido processo legal legislativo, não é? Enfim, essa é a roupagem da ideia de diálogos institucionais, galera. Tranquilo, deu para compreender bem o que é o diálogo institucional, diálogo institucional de convergência, diálogo institucional de divergência, diálogo institucional unifederativo e diálogo institucional multifederativo. Então essa é a lógica. Caroline Marie, beijão, minha amiga. Perfeito, então vamos aos itens, né? Item 1. O efeito backlash é exemplo de diálogo institucional de divergência. Galera, item 1, perfeito, né? Sem sombra de dúvida, o item 1, impecável. O que é o efeito backlash ou a atuação reacionária do poder legislativo? Nada mais é do que chamar para si, voltar back, né? O Congresso chamar para si a revisão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal através da edição de ato normativo. Concurseira 310, exemplo de diálogo institucional de convergência quando os poderes se harmonizam na busca de um objetivo, né? Pacto federativo em que todo mundo, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, se harmoniza ali para alcançar objetivos comuns em colaboração sem que exista atrito entre esses poderes, né? Então, esse seria um exemplo de diálogo institucional de convergência, certo? E voltando ao efeito backlash, então é aquela ideia de o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, através de sua atuação legiferante, editar ato normativo em reação a uma decisão proferida pelo Poder Judiciário. Por isso que se chama de, também é sinônimo de atuação congressual reativa, tá? Ou reação legislativa ao Poder Judiciário. São sinônimos de efeito backlash. Tá? Apenas uma situação histórica, galera. O efeito backlash, como os meus amigos sabem muito bem, ele surgiu no direito norte-americano, né? Foi um caso muito marcante lá no direito norte-americano, envolvendo um caso denominado Furman versus Georgia, em que a Suprema Corte foi chamada a decidir, galera, sobre a constitucionalidade da pena de morte no estado da Geórgia, né? E a Suprema Corte, naquele momento, ela era constituída por julgadores extremamente progressistas e que tinham uma preocupação muito grande com a tutela da vida. E a Suprema Corte, então, ela decidiu que era inconstitucional a pena de morte. E aí o cenário de insegurança, de banalidade com a proteção da sociedade se assolou,
E diante disso, passou-se a eleger no Congresso Nacional uma classe mais conservadora. Olha a analogia com a realidade brasileira, galera. Uma classe mais conservadora, e essa classe conservadora, quando chega ao poder, ela passa a indicar para a Suprema Corte ministros que são essencialmente aliados com essa pauta conservadora. E o feito é chamado ao debate no Congresso Nacional, que aprova diversas leis, reconhecendo a viabilidade da pena de morte, e agora o Poder Judiciário, com uma composição também conservadora, referenda esses atos normativos que se tornaram mais conservadores. Aí é que nós temos a origem desse debate do chamado efeito backlash lá no direito norte-americano, que surgiu justamente nesse conceito efetivo da pena de morte. E veja, como é um diálogo de contrapontos entre um poder e outro, né, um diálogo de contraponto entre um poder e outro, o que nós temos aí, galera? Um nítido diálogo institucional de divergência. Tá? Um nítido diálogo institucional de divergência, certo? Esse é o exemplo. Na realidade brasileira, galera, nós temos diversos exemplos que podem ser tomados como diálogo institucional de divergência na lógica do efeito backlash. O Congresso Nacional, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela união homoafetiva, diversos atos normativos foram provocados no Congresso Nacional para que a matéria fosse redebatida. O exemplo mais marcante, vocês sabem muito bem, foi a emenda constitucional da vaquejada, né? Em que o Supremo Tribunal Federal, julgando a constitucionalidade de uma lei do estado do Ceará, relatoria, se eu não me engano, foi do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a vaquejada, e o que foi que o Congresso Nacional fez? Editou a emenda constitucional número 96, em 2017. E aí, ao editar essa emenda constitucional em 2017, número 96, o Congresso Nacional provocou uma reação legislativa ao Poder Judiciário em nítido efeito reacionário, portanto, exemplo de efeito backlash, certo? Então, sim, sem sombra de dúvida, o efeito backlash, essa atuação reacionária do Poder Legislativo a uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, um exemplo claro e manifesto de diálogo institucional de divergência. Portanto, o item 1 é um item verdadeiro, ok? O item 1 é um item verdadeiro. Show! Para quem marcou, exatamente, reversão jurisprudencial. A reversão jurisprudencial, nós temos um debate melhor em relação a ela aqui no item 2, né? Que nós vamos então destacar melhor, viu, Cristiano? Olha o item 2, galera. Em relação ao item 2, vamos avançar. A ação reacionária do Congresso Nacional, quer dizer, o efeito backlash, decisão do STF, contraposição do Poder Legislativo com suas decisões do STF, é manifestada na lógica da presunção de constitucionalidade. E aí, meu aluno, verdadeiro ou falso? Deixa eu beber uma água aqui no meu copinho de plástico, viu? Ó. Item 2, galera. Verdadeiro ou falso? A ação reacionária do Congresso Nacional frente a decisões do STF se manifesta na lógica da presunção de constitucionalidade. Se manifesta na lógica da presunção de constitucionalidade. Meu aluno, verdadeiro ou falso? Cuidado, viu, galera? Aqui tem uma questão bem delicada exposta neste item 2, bem delicada mesmo. Veja só, o STF declara que uma lei é inconstitucional. Vamos ao exemplo. A lei do Estado do Ceará foi declarada inconstitucional, né? O STF decide, o Congresso... Rapaz, tá vendo aí? Show de bola. Aí o Congresso, galera... Muito obrigado, doutora.
Aí o Congresso Nacional vai e edita uma nova lei. Milena. Aí o Congresso edita uma nova lei. Essa lei nasce com o caractere, com a roupagem de presunção de constitucionalidade? Galera, não. Se o STF já decidiu que a lei é inconstitucional, ou seja, a lei afronta um paradigma de controle da Constituição Federal, uma nova lei editada não nasce com a presunção de constitucionalidade. A nova lei nasce com presunção de inconstitucionalidade. A nova lei, certo? A nova lei nasce com presunção de inconstitucionalidade. Veja, estou falando de ato normativo infraconstitucional, lei em si. A lei nasce com presunção de inconstitucionalidade. Porque o STF já analisou esse conteúdo e diz que conteúdo como esse é inconstitucional. Então eu não aplico aqui aquele princípio máximo de interpretação constitucional, que é o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Ok? Muito bem. Por outro lado, galera, se a modificação se dar através de uma emenda constitucional, veja, aqui já não é mais lei, emenda, vamos fazer uma modificação no plano do texto normativo da Constituição. Se é uma emenda constitucional, aí não tenha dúvida, a edição da emenda constitucional leva à presunção de constitucionalidade da emenda constitucional. E aí o meu aluno questiona, poxa professor, mas por que essa distinção? É simples, galera. O raciocínio é bem simples. Deixa eu voltar àquela minha velha frase que todo mundo conhece. É simples, né? Qual é a lógica? Vamos imaginar que tivesse um artigo na Constituição Federal dizendo o seguinte: é proibida a vaquejada. Tá? É proibida a vaquejada. Ok? Tá lá. Aí vem a emenda e modifica exatamente o texto que diz que é proibida a vaquejada. Ora, qual é a presunção que eu vou ter? Que a emenda legitimamente é constitucional porque ela modifica justamente o parâmetro de controle que impedia a edição de atos normativos em sentido contrário. Portanto, a edição de uma emenda, diferentemente do ato normativo legal, lei ordinária ou lei complementar, nasce com presunção de constitucionalidade. Ok? Então essa é a distinção. Em síntese, meu aluno, se a reação legislativa se dá por ato normativo, lei ordinária e lei complementar, esse ato normativo nasce com presunção de inconstitucionalidade. Por outro lado, se a reação legislativa se dá com base na emenda constitucional, essa emenda constitucional nasce com presunção de constitucionalidade. Exatamente. Haverá presunção a partir da emenda. É isso mesmo, Vanessa. Vanessa, minha aluna lá da UESP, das antigas, hein, Vanessa? Tá em Fortaleza, curtindo a vida, se eu não me engano. Raniele também foi minha estagiária em Picos, um beijão. Enfim, galera, diante dessa conclusão, o gabarito da questão 2 é equivocado porque o item não fez a distinção, gente. Quer dizer, não é bem assim. Depende. Se for lei, presunção de inconstitucionalidade, mas se for emenda, persiste a presunção de constitucionalidade. Como o item foi absoluto e genérico, o item é equivocado. Errado o item 2, portanto. Item 3, o item 3 é uma maldade muito grande. Ele diz o seguinte: a história constitucional brasileira não comporta o registro de recall realizado por parte do parlamento de constitucionalidade de decisão em controle de constitucionalidade proferida pelo STF. Galera, aqui tem uma questão interessante. Muito cuidado. Lembre-se que o direito ele é linguagem. Como o direito é linguagem, as expressões em direito são polissêmicas. Tá? Existem diversos sentidos para as mais diversas expressões no direito. O direito é dialético. É por isso que Habermas propõe uma ideia de teoria da ação comunicativa. O diálogo, o discurso institucional só é legítimo se houver uma franca comunicação, uma linguagem hábil
ao destinatário do cumprimento da norma. Quer dizer, a edição de normas imperativas sem um diálogo com a sociedade, sem o conhecimento com a sociedade, leva à própria ilegitimidade do exercício do poder. Nessa lógica de que a linguagem expressa o poder, no direito especialmente, que é dialético, nós temos aí uma variedade bem significativa em termos de linguagem. Recall é um termo que tem diversos significados no direito. Se você vai, por exemplo, para o plano do direito do consumidor, há um significado, é chamar para o fornecedor o dever de rever algum defeito em sentido coletivo. E aí, Marcão, da mesma forma, no plano do exercício do poder político, o recall é chamar para a sociedade a prerrogativa de reavaliar o mandato de um chefe de governo. Por exemplo, é como se abrisse a possibilidade de nós reavaliássemos, para que nós reavaliássemos o exercício da presidência. Então vamos aqui analisar novamente o exercício do mandato do presidente da República, se a população concorda ou não concorda, se concordar ele continua, se não concordar ele sai. Então é chamar para o novo voto, para um novo debate político, o exercício do mandato. Não é isso? Ou seja, o recall tem pelo menos essas três acepções importantes. As duas que eu acabei de falar aqui, o recall do direito do consumidor. É só lembrar dos carros, galera. Em diversos momentos, as concessionárias chamam consumidores para rever algum defeito, né? E aí, Marcão? Prazer, meu amigo. Tá com você aqui, cara. Que honra. Essa live aqui tá num nível pesadíssimo, meu irmão. Audiência extremamente qualificada. Grande Marcos Wendel, rapaz, tem que ter uma live sua lá na E3C respondendo as questões, rapaz. Você que é um vidente que entrega tudo quanto é de questões em prova, rapaz. Então, voltando. Lá no consumidor, a concessionária chama para corrigir um defeito de um veículo, por exemplo. E no político é a possibilidade de os eleitores reverem o poder, o exercício do mandato pelo presidente da República, né? Pelo presidente da República. É como se fosse uma nova eleição no meio do mandato. Para quem, uma linguagenzinha bem mais simples aí, para a gente entender melhor. Eu tô com 2 anos de mandato, vamos rever. Aí se tá ok, se a população aprova essa continuidade ou não. Então a lógica seria essa do recall político. Em um sentido mais comum, recall é chamar para si, chamar para rever, chamar para revisar. E essa ideia de chamar para revisar, galera, chamar para revisar, tomada aqui na questão, ela está dizendo o seguinte: em algum momento na história brasileira, o poder legislativo já teve a prerrogativa de desconstituir decisões do Supremo Tribunal Federal. Desconstituir, galera, não é editar um ato normativo frente ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal, não. Desconstituir. Johnny Farias, meu irmão, que show, muito bom ter você aqui, galera. Galera, vocês têm que ter uma live com o Johnny também. Esse cara é fantástico, fantástico. O direito penal com esse cara é uma brincadeira, viu? É uma brincadeira. Quem não estiver seguindo o Johnny, siga o Johnny. O Johnny é simplesmente fenomenal, uma didática impecável. Paguem para ver, vocês vão ver que o cara é um monstro. Um dos caras mais fantásticos aí que eu vi no domínio do direito penal no nosso estado. Johnny e, sem sombra de dúvida, o meu amigo Mário Sérgio. São pessoas monstruosas também que estavam conosco lá no CETED e estão na E3C, né? Não sei o Mário, mas o Johnny tá lá, com certeza. É um monstro. Voltando, galera. E a questão diz: será que realmente em algum momento o parlamento teve a prerrogativa de desconstituir uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Entendam, galera, desconstituir, é desconstituir mesmo. É como se o parlamento funcionasse como uma instância recursal da decisão do STF. Isso é o recall de constitucionalidade das decisões do STF. Já houve isso, galera, esse recall de constitucionalidade, o recall de constitucionalidade das decisões do STF? Sim, Pedrão, Pantera tá só latindo aqui. Esse Pantera é terrível, meu amigo. O Pantera é uma brincadeira, rapaz. Quem conhece o Pantera sabe. O Panterão tá aqui latindo, rapaz.
Minha vida sem um Pantera não existe, né, rapaz? Fica complicado. Panterão tá só latindo aqui. Sim, galera, voltando. Em algum momento houve o Poder Legislativo, houve na história constitucional brasileira essa prerrogativa de o Poder Legislativo desconstituir uma decisão do STF, galera. Isso é o recall de constitucionalidade, não é revisão legislativa por parte do STF. Revisão legislativa já tivemos, por parte do Congresso, já tivemos emenda da vaquejada, etc. Eu falo de rever como instância recursal. Galera, tivemos, por mais estranho que pareça, tivemos essa previsibilidade na Constituição Federal de 1937, e lá na Constituição Federal de 1937 havia uma possibilidade, uma instância revisora. Por incrível que pareça, a vaquejada é efeito backlash, exatamente. Não é instância recursal. Havia uma instância recursal no parlamento que poderia rever a decisão, exato, Jefferson, Constituição Polaca, rever a decisão do Supremo Tribunal Federal. É como se fosse o seguinte, galera, o STF decidiu hoje, declarou inconstitucional uma lei, e o parlamento vai lá e reavalia se a decisão do STF realmente está certa ou está errada. Imagine como é que ficaria a separação dos poderes, hein, galera? Imagina como ficaria a separação dos poderes. Exato, existe essa possibilidade, sim. Direito canadense. Imagine como ficaria a separação dos poderes, né? Essa revisão, uma instância revisora, mas existia na Constituição de 37, galera, na polaca, e algumas particularidades interessantes, galera, dessa previsão. Quem tinha a legitimidade para isso? Só um sujeito, o presidente da República. Fazendo uma analogia com o direito brasileiro contemporâneo. É como se o presidente da República tivesse agora, como ele teve uma medida provisória por ele editada, declarada inconstitucional, e o presidente da República recorresse ao Congresso Nacional, pedindo que o Congresso Nacional revisasse a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a medida provisória inconstitucional. Era isso que existia. A legitimidade era exclusivamente do presidente da República. Exclusivamente do presidente da República, galera. E aí tinha uma questão interessante. Em razão da decisão do STF ser uma decisão qualificada, etc., havia um quórum especial para derrubar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Congresso até podia derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas essa derrubada ocorreria em 2/3 de manifestação. Exatamente, Pedrão. O Congresso Nacional faria o papel de um poder judiciário, ou seja, a guarda definitiva da Constituição seria de quem? Não do Supremo Tribunal Federal como é hoje, mas sim do Congresso Nacional. Quer dizer, Pedro, muito boa a sua intervenção. A supremacia da última palavra caberia a quem? Não ao Supremo Tribunal Federal como é hoje, mas sim ao Congresso Nacional. Então, o que é esse recall de constitucionalidade das decisões do STF? É permitir que o Congresso Nacional, por iniciativa do presidente da República, pelo voto de 2/3 dos seus membros, derrubasse uma decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Embora estranho, galera, tramita no Congresso Nacional uma emenda constitucional com esse mesmo conteúdo, né? Dificilmente essa emenda será válida, né? Então, é um debate que tem pano para manga, certo? Enfim, o item 4 é um item equivocado. O item 3 é um item equivocado, porque já tivemos sim na história constitucional brasileira, anotem aí, meu aluno Grife, tivemos isso na Constituição Polaca de 37. Muito bom esse item, porque é um item bem profundo que te permite dialogar a realidade constitucional brasileira contemporânea com a realidade histórica da Constituição brasileira. Muito bem, errado o item. Item 4, galera. A possibilidade de edição de lei delegada é um manifesto exemplo de diálogo institucional de convergência. Sem sombra de dúvida, galera. O que é a lei delegada? Abram a Constituição dos Senhores. Abra a Constituição dos Senhores, galera.
A emenda foi arquivada, João. Show, não sabia, meu amigo. Muito bom. Era de iniciativa encabeçada por um parlamentar do Piauí, não é isso? Então, acho que era o Nazareno que encabeçou essa PEC, né? Show, show. Abram aí, galera. Abram aí. Olha aí a informação do Marcão. Carl Schmitt, o presidente, na lógica do Poder Executivo, é que faria a guarda da Constituição. Marcão, aproveitando essa tua colaboração, essa tua apresentação, mestre, lembrar que existe também um debate muito forte, né? Com base nesse entendimento, se o chefe do Poder Executivo pode ou não deixar de cumprir uma lei a pretexto de sua inconstitucionalidade, né? Quer dizer, vamos imaginar o presidente da República, uma lei aprovada pelo Congresso, o presidente olha para a lei e diz o seguinte: olha, essa lei é inconstitucional, eu não vou cumprir. E aí edita um decreto orientando a administração pública a não cumpri-la, né? Então esse é um debate que merece um tempo maior, mas eu não vou entrar aqui nesse ponto, só indicar um entendimento majoritário, que é o do ministro Gilmar Mendes, que diz que o governador e nem o presidente da República poderiam fazer isso, porque eles são legitimados à ADI. Na pior das hipóteses, apenas o prefeito, porque o prefeito não teria legitimidade para questionar no Supremo Tribunal Federal leis federais inconstitucionais. Então ele teria essa legitimidade, faria por decreto, mas só ele. Esse é o entendimento que prevalece, mas há pelo menos outros 4 entendimentos debatendo o tema, né? Há outros 4 entendimentos debatendo o tema. Então a lei delegada... Vamos abrir a Constituição Federal, galera, aí no VADMEC, o artigo 68, vamos fazer uma observação também interessante. Olha o que diz o artigo 68, abram aí por gentileza, é o tempo que eu bebo um pouco de água. Galera, se cair a live eu volto, certo? Pra gente encerrar. Porque aqui o tempo é curto, né? Rafa, prazer ter você aqui, minha amiga, um beijão. Olha o artigo 68, galera. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Veja, não é uma atuação harmônica, galera, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, então é um diálogo institucional de convergência. Então, nesse sentido, nenhuma dúvida, tá? O que me interessa, galera, aqui, a edição da lei delegada, sem sombra de dúvida, é um diálogo institucional de convergência. Mas eu quero chamar a atenção do colega para o seguinte aspecto aqui no artigo 68 da Constituição Federal. Primeiro, em relação ao parágrafo 2º e ao parágrafo 3º, galera. Olha o que diz o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 68 da Constituição Federal. A delegação do presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Galera, aqui tem um problema terminológico. A doutrina praticamente pacífica, ela vai dizer o seguinte, que os atos que são da competência do Congresso Nacional se efetivam mediante decreto legislativo. É só você lembrar como é internalizado um decreto em matéria de direitos humanos, como é internalizado um ato normativo de direitos humanos, decreto legislativo, competência do 49.1, que é o Congresso que atua. Mas quando, ao contrário, não for o Congresso, mas sim as suas casas que atuam, Senado e Câmara, nós vamos ter uma atuação através de resolução, tá? E o que é que nós temos aqui, como o Jefferson pontua muito bem, nós temos uma tecnia legis, uma tecnia legislativa. Por quê? Quando a Constituição se expressa aqui em resolução, na realidade essa atribuição se efetiva mediante decreto legislativo. Então não se esqueça disso. Em síntese, a função do Congresso Nacional, ela vai se efetivar por decreto legislativo. A função de cada uma das casas, isoladamente, Câmara ou Senado, se faz através de resolução. Portanto, há uma tecnia linguística aqui no 4. Isso é um ponto. E o Pedro,
logo mais acima, nas suas manifestações, ele diz o seguinte: professor, mas tem a possibilidade, lá do 49.5, de que o Congresso Nacional reveja o ato do presidente da República e do Poder Executivo em sentido amplo, quando exorbitar dos poderes regulamentares. Isso seria um decreto, isso seria um diálogo institucional de convergência ou de divergência? Meu aluno querido, não tenha nenhuma dúvida. Isso seria um diálogo institucional de divergência. É o Congresso chamando para si, num embate, a atuação do presidente da República para ser revisada pelo parlamento. E aí já seria um diálogo institucional de divergência. Veja, na lei delegada em si, um diálogo institucional de convergência, nessa atribuição do Congresso Nacional de chamar para si a revisão dos atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, diálogo institucional já não é de convergência, o diálogo institucional já passa a ser de divergência. Ótima colocação, Pedrão, muito bom. Portanto, galera, o item 4 é um item verdadeiro. Item 5, meu querido aluno, o procedimentalismo evidencia diálogo institucional de convergência na medida em que se ampara na noção de democracia deliberativa. Galera, veja só, aqui nós vamos ter que descer um pouco nos ensinamentos de Hart, né? John Hart Shelley. E Virginia, um beijão, minha amiga. Hart, ele vai dizer o seguinte: olha, existe um debate muito forte entre duas correntes interpretativas, muito ligadas especialmente ao positivismo e ao justnaturalismo. E ele vai dizer que a corrente procedimentalista ela está ligada mais à ideia de positivismo, e destaca o seguinte: no procedimentalismo, cada ator está no seu quadrado. É igual aquele princípio da conformidade funcional lá na interpretação constitucional. Cada agente estatal cumpre o seu papel. E ao Poder Judiciário não cabe a atuação em termos de rever atos típicos dos demais poderes. O Poder Judiciário existe para manter a regra democrática e não propriamente para exercer funções que extrapolem esse limite. Então, o Poder Judiciário, na lógica procedimentalista, ele é um agente que vive simplesmente para preservar a deliberação democrática. E a deliberação democrática é feita por quem? Pelo povo. Se é feita pelo povo e se manifesta no parlamento, cabe... Exatamente, mestre. Cabe, nós vamos já debater isso, João. Cabe ao Poder Judiciário respeitar a vontade do parlamento. Essa é a visão procedimentalista. A visão substancialista, por outro lado, ela diz o seguinte: não, o Poder Judiciário existe para concretizar direitos e garantias fundamentais e não propriamente manter regras do jogo. Então, o substancialismo ele impõe ao julgador que ele atue na medida máxima para concretizar os direitos salvaguardados pela Constituição. E não propriamente manter regra do jogo. Então veja, o ativismo judicial, por exemplo, é uma consequência natural do substancialismo. A doutrina aponta, por exemplo, Ronald Dworkin como um dos maiores expoentes do substancialismo, especialmente quando ele defende a alegoria do juiz Hércules, aquele juiz que decide casos complexos, né? Então o procedimentalismo quer dizer o Poder Judiciário só serve para manter a regra do jogo e preservar o sistema democrático. É uma linha que está mais ligada sem sombra de dúvida, ao diálogo institucional de convergência. Por outro lado, o substancialismo, que é aquela ideia de que o juiz pode decidir tudo, ir além da Constituição, ativismo, neoconstitucionalismo. O substancialismo se liga mais, permite uma maior ênfase no diálogo institucional de divergência. Certo? Fabricinha, muito obrigado, minha querida. Agradeço, boas lembranças, aulas de literatura, saudade também. E aí o João traz uma questão interessante. Professor, então o procedimentalismo dialoga diretamente com o interpretacionismo? Sim. O que é o juiz interpretacionista? É um juiz que, galera, não vai além do que a lei diz, é uma boca da lei, ele se limita, exato, Adilson,
ele se limita a destacar apenas ali pontos extremamente exorbitantes, mas ele preserva simplesmente a vontade histórica e deliberativa do legislador, é o juiz interpretacionista. Diferentemente do juiz não interpretacionista, é aquele que vai além, que seria mais aproximado do substancialismo, ou seja, como o João destacou muito bem, o procedimentalismo tem uma aproximação com o interpretacionismo e o substancialismo tem uma aproximação maior com o não interpretacionismo. Duas questões também inteiramente ligadas, né? Bem ponderado. Então, galera, como o item diz que o procedimentalismo ele se liga a uma ideia de diálogo institucional de convergência, o item é verdadeiríssimo, né? Então, tivemos aqui realmente a letra C como verdadeira, não é isso? Sendo verdadeiros os itens 1, o item 1, o item 4 e o item 5. Né? Perfeito, galera. 1, 4 e 5. Galera, tô vendo aqui que tá pertinho da live fechar. Então a gente fecha e abre outra, né, Cicinato? Como é que é aqui o esquema, mestre? Rapaz, 1 hora pra gente explicar a questão 1, mas é informação pra caramba, viu? A gente caminhou muito, diversos assuntos aqui ao longo da questão número 1. Todo mundo entendeu, galera? Ficou claro aí o conteúdo? Ou querem fazer algum esclarecimento específico? Aí desliga, né, Cicinato? Então vamos esperar cair. Na hora que cair, aí eu abro outra da mesma lógica que eu fiz, galera. Não me abandone, pelo amor de Deus. Vamos para a questão 2. Alguma dúvida, galera, na questão 1? Podemos avançar na 2. Vamos avançar na questão 2, meu querido aluno. É melhor, né, Cicinato? Abrir outra para a questão 2. Então, galera, eu vou fechar agora aqui, que já está pertinho de cair. Entrem novamente. Vamos abrir uma para a questão 2. Vamos encerrar, tá faltando poucos minutos mesmo. 3 minutinhos. E a gente abre uma para 2. Como é que salva essa live, galera? Cicinato, rapaz, me salva aqui, bicho. Aqui eu já tenho que salvar. Como é, meu amigo velho? Que aqui é complicado. Obrigado, Fabrícia. Deixa o Cicinato me dar a diretriz aqui, que eu tenho medo de fechar e perder a live e vai embora. E aí a gente perde uma explicação bem densa. Como é que salva, Gieda? Sila, um beijo. Bora, Jefferson, me ajuda aí. Como é que a gente salva essa questão? Eu não sei salvar, pô. Eu tô com receio de eu encerrar e pronto, aí perder a explicação e acabou. A segunda questão vai ser bem mais rápida, que é mais objetiva, menos teórica, né? Bora, Jefferson, me ajuda aqui, pô. Salvar essa live, tu que é um monstro aí da tecnologia, rapaz. Aproveitar e beber uma água. Pode sair que tu salva, né? Beleza, galera, eu vou sair e já... Galera, eu vou sair e já voltamos. Show. Aproveitem e bebem uma